recebendo o nosso querido deputado Coronel Mocelin, deputado estadual. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado pelo convite, Marcos. E estamos aqui para prestar uma conta do nosso mandato. Bacana. A gente está fazendo, Coronel, uma série de entrevistas com todos os pré-candidatos, né? As pessoas que já fazem parte da política e ainda não fazem parte da política. O nosso espaço está aberto para que as pessoas possam aqui debater um pouco, conversar um pouco com a nossa audiência, né, a respeito do trabalho que estão realizando ou que pretendem realizar. O Coronel Mocelin pertence a uma categoria importante, uma categoria muito bem vista aqui em Santa Catarina, que é o bombeiro militar, né, Coronel? Eu embora tenha iniciado a carreira na Polícia Militar, fui soldado, cabo da Polícia Militar, e fiz a academia de Polícia Militar, 3 anos, no bairro Trindade, e após formado, daí eu trabalhei 32 anos consecutivos no Corpo de Bombeiros Militar, de aspirante até comandante-geral, que fui de 2015 a 2018. E hoje o Coronel Mocelin é morador de Itapema. Eu tenho a casa aqui na 206 desde 2004, mas eu já tinha um apartamento ali na 323 desde o início dos anos 90. Então, eu conheço aqui quando aqui era mais só Restinga quase. Desde 86, na verdade, a minha atual esposa, né? Ela tinha uma tia que morava ali na Praia Central e a gente vinha na casa dela finais de semana e a gente caminhava por aqui, não tinha nada aqui, essa 36 Então tem acompanhado aí esse importante crescimento com que certeza. Vive por aqui. E aqui eu vejo que o crescimento é um crescimento sustentável, assim. A qualidade de vida, que falasse agora há pouco, realmente Itapema tem qualidade de vida. Eu gosto muito de ficar aqui. E é uma das cidades que mais tem crescido hoje no Brasil, né? Não só em população, mas em emprego, oportunidade para as pessoas também, isso é importante. Mas falando um pouquinho do bombeiro, eu tive essa semana na troca de comando do batalhão lá de São José, né? E estava lembrando com os colegas de imprensa lá da capital que o bombeiro ainda é a instituição, talvez a instituição que é a mais bem vista pela população. Eu lembro que eu deixei o comando, nós tínhamos 97% de aceitação. E, enquanto a média nacional é 86%, ainda é a primeira, e Santa Catarina estava com 97%. E deve estar mantendo. Porque nós temos um diferencial muito grande em Santa Catarina em relação aos demais estados. Nós temos aqui um modelo, eu posso dizer que ajudei a desenvolver, né, que é o bombeiro, o guarda-vida civil, que trabalha conosco. Nós temos mais de 2.000 guarda-vidas, que a gente iniciou lá em Itajaí, quando eu comandava lá em 97. Nós temos os bombeiros comunitários, esses voluntários que trabalham conosco, são quase 4.000 ativos hoje, mas mais de 20.000 formados. E com isso, a gente soma o pessoal da comunidade, que se treinam para serem bombeiros também, voluntários, e mais os bombeiros militares. Essa soma de esforços, nós podemos capilarizar a nossa atividade só de militares, com comunitário, nós estamos em 150 cidades. Enquanto, por exemplo, tem estados que tem 10% dos municípios com bombeiro, nós temos aqui, somando os voluntários, puramente voluntário, que tem mais 26, nós praticamente fechamos o estado. Inclusive, Canelinhas está quase pronto o quartel, deve estar sendo inaugurado nos próximos dias. E cidades assim com 2.000, 2.500 habitantes, que fica próxima a outra, que daí ela é atendida pela cidade vizinha. Então não tem nenhum município hoje em Santa Catarina que não é atendido pelo Corpo de Bombeiros. Isso graças a esse trabalho em conjunto. É um efetivo enxuto, não dá 2.500 homens hoje, mas que consegue se multiplicar pelo menos em 3 a 4 vezes, graças aos voluntários que trabalham conosco. E atender rápido, né? Mas o coronel não tem trabalhado só pelo bombeiro, né? Como é que tem sido esses anos na Assembleia? Não, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, eu represento a Segurança Pública, tenho atuado bastante também junto à Polícia Militar, que são co-irmãs, né, que a gente diz, são militares estaduais, Polícia Civil, IGP, esse é um segmento. Eu tenho atuado muito forte também na área de saúde, principalmente nos hospitais da região, né, atuando ali, e junto ao secretário de saúde, que é um compadre meu, é padrinho da minha filha atualmente, né, o Neto, começou também, todos os secretários que assumiram aí, a gente tinha um bom relacionamento. A área da educação, a gente tem procurado também, visitamos muitas escolas, a gente investiu bastante recurso na educação. Nas APAES, eu acho que deve ter perto de 3 milhões de reais que a gente colocou só de emenda para as APAES no estado todo. Enfim, o parlamentar ele não pode se dar o capricho de representar um segmento, porque todos os dias
eu recebo demandas das mais variadas possíveis. Infraestrutura, quase toda hora. Por exemplo, ontem eu estive visitando uma empresa em Blumenau, uma empresa grande de tecelagem, e o grande problema deles é a Celesc. Então a gente já está agendando uma reunião lá para tentar resolver o problema deles junto à Celesc. Em qualquer área que a gente recebe as demandas, a gente busca atender ou levar para quem tem a obrigação, porque o maior trabalho do parlamentar não é resolver o problema, é buscar a solução para quem tem a obrigação. Nós abrimos portas, nós viabilizamos o acesso para quem, prefeitos, entidades de classe e tal, para quem tem as obrigações, por exemplo, secretário de Estado, governo do Estado e assim por diante. Então, esse é o nosso trabalho diário. Foram mais de 700 reuniões nesses 3 anos de mandato que a gente tem ali, buscando intermediar essas negociações. Agora, o senhor vai à federal agora, né? Por que mudar? Por que não buscar um segundo mandato estadual? Então, já em 2018, quando eu nem tinha intenção de ser candidato, eu saí, quando eu já estava saindo do Comando Geral lá em março, era o prazo final, o pessoal da categoria queriam que eu fosse o representante deles, pelo trabalho que a gente fez aí durante 36 anos de vida militar. E inicialmente eu tinha resistido, mas depois a gente acabou aceitando e eles queriam que eu fosse deputado federal, candidato a federal. Eu disse, não, dessa vez eu vou para estadual, até porque como comandante-geral é muito desgastante o trabalho ali. Mas na próxima eu vou a federal. Então, um dia depois, eu acho que de eleito, o pessoal já me procurou, as associações nossas, porque a legislação atual, ela remete toda a competência de legislar sobre os militares, a competência da União. Nós somos equiparados às Forças Armadas, nós somos equiparados aos militares federais, todos os estados do Brasil. Então, o projeto é que tenhamos pelo menos um militar em cada estado. Mas não é só isso, isso é um detalhe, porque eu vejo assim, muitas das demandas que eu recebo para legislar é competência da União. Legislar sobre trânsito, não é competência da União. Legislar sobre educação, inserir uma disciplina, por exemplo, no empreendedorismo, que eu acho que as pessoas devem saber empreender também, não só trabalhar para ser funcionário. A gente fez 4 anos de faculdade de jornalismo, nenhuma cadeirinha de como empreender, como ser empreendedor. Exato, nada, então, né? Mas é competência da União, legislar sobre crime. Vamos dar um exemplo. Alguns absurdos, que hoje o consumo de droga não é considerado crime. Se alguém está usando droga aqui na praia, o policial vai lá e prende, que aconteceu há pouco tempo, fiz inclusive uma manifestação na tribuna. Aí pediu arquivamento porque é quantidade ínfima, é irrisório. Então, para mudar a legislação penal, só competência da União. Enfim, muitas demandas que eu já recebo é competência da União. As grandes mudanças do país se dão no Congresso Nacional. E eu acho que pela capilaridade que eu tenho hoje no Estado, eu fiz voto em 285 municípios, e a gente ampliou muito isso. E a gente vê plena capacidade de êxito no sucesso nessa eleição. Por isso que eu estou lançando esse desafio a uma vaga na federal, para realmente buscar resolver essas questões a nível federal. Isso, e se você observar aqui na região da Anfra, há quantos anos nós não temos um deputado federal? Bastante. Em torno de 30 anos. Aliás, isso é uma questão que a gente tem batido com praticamente todos os pré-candidatos que vêm conversar com a gente aqui, né? O que eu sinto, eu também sou forasteiro, também vim de Chapecó para cá e tal, né? O que a gente sente, diferente do movimento que tem lá no Oeste, é que a população, por ser uma população que ela vem de outros locais para formar a população daqui, não consegue ter aquela mesma união que tem lá no Oeste, por exemplo, para fazer aquelas campanhas que se fazia como o voto por Chapecó, voto pelo Oeste, né, escolha candidatos daqui. Você não, mesmo que tenha a iniciativa das associações comerciais e das entidades de classe, esse tipo de trabalho não avança. E a gente está aqui na região da Anfre há muito tempo sem ter alguém realmente daqui para puxar as coisas daqui. Eu estou aqui já... Comecei a trabalhar aqui em 86, né, na região aqui, mas morando efetivamente por aqui desde 97. Né? E eu digo também, quando se fala em voto útil, nós temos também que observar
que muitos partidos eles colocam candidatos para fazer legenda, porque para somar no partido tem que ter 230 mil votos para um deputado federal. Sozinho é difícil alcançar. Então, você coloca um vereador que tem capacidade de fazer 10 mil votos, bota mais outra pessoa ali da comunidade, que a gente sabe que ele não vai ser eleito, porque ele não tem capilaridade para conseguir sucesso na eleição. Mas isso tira votos de quem tem realmente capacidade de se eleger. Então, não é só não votar no candidato local, é votar no candidato local e analisar se ele vai ter possibilidade de eleição ou ele só está ali para fazer legenda, de repente, para um candidato lá de Chapecó, de Criciúma, de Lages, entendeu? Isso acontece muito em todos os partidos, é natural, mas quem é o eleitor que tem que saber discernir isso, se ele vai votar num candidato que vai se eleger ou num candidato que só está ali para fazer voto para outro, isso que também. Deputado, quando eu trabalhava em Brasília como assessor de comunicação, eu escutava muito dos parlamentares e dentro do governo a seguinte frase: Santa Catarina é muito rica, Santa Catarina não precisa, vamos olhar para o norte, vamos olhar para o nordeste, né? Vamos ver aqui a região mais pobre do centro-oeste. Né? E continua assim, né? E a gente ouvia isso. Mas eu também vi, depois aqui, conversando com os nossos parlamentares, conversando com a bancada catarinense, as dificuldades que a bancada catarinense tem para chegar e para mudar essa realidade. Principalmente investimentos, vamos falar hoje bem claro, em infraestrutura nas nossas rodovias federais. Quer dizer, parece que a gente não precisa de nada. Parece que a gente não precisa de nada. Não é bem assim. Não, olha só, nós mandamos para a União em torno de quase 80 bilhões de reais por ano e volta 7, 8, 10%. Só Itajaí manda de impostos federais 18 bilhões só Itajaí. Por ano? Por ano. E não volta metade do que Itajaí manda. Então, a grande parte dos recursos que vão para a União, eles ficam... Por exemplo, Maranhão, eu lembro que manda um e recebe dois. Recebe 200% do que envia. E nós recebemos 10% do que mandamos para a União. Mas pelo menos olhar para as nossas rodovias, porque infraestrutura é essencial. Como é que vai poder escoar a produção? Como é que vai continuar mandando esse valor de dinheiro se não retorna? Hoje, quem não conhece o Extremo Oeste, conhece de Chapecó, sabe o que eu vou dizer, da 153 até Ponte Serrada, ali está intransitável. Eu já fui várias vezes, minha mãe ainda mora lá. A minha família toda é de São Miguel do Oeste, então eu vou com muita frequência, inclusive amanhã à noite eu estarei indo para lá. Aliás, amanhã de manhã, 4h30 da manhã eu estou indo para lá. E da 163 de São Miguel de Cerqueira, eles deram uma recapada no início do ano, eu passei lá agora uns 15 dias atrás, está tudo buraco de novo. Parece que botaram pedrinha solta lá em cima. Então, é incrível como as nossas rodovias realmente elas estão em estado lastimável. E hoje não tem um centavo de investimento federal nas nossas rodovias. A própria 470 está sendo investida com recursos do governo do estado aqui. Né? E quando a gente falou algum tempo atrás em concessão da 470, em concessão da 282, não se conseguiu fazer? Eu vejo que não tem outra saída. Não é que o governo federal, de repente, não queira investir. É porque não tem recursos. A pandemia ali, realmente, foram 600 bilhões de reais que foram gastos só com questão de auxílio Covid, com vacina e outros gastos, que tirando ainda o que deixou de produzir, deixou de arrecadar pelas empresas diminuírem a atividade. Então, olha a 101, que está concessionada. Eu passo diariamente para Florianópolis e ela está em ótimo estado, porque ela está em constante manutenção. Não adianta não pagar um pedágio e estar a rodovia cheia de buraco. Às vezes um pneu que estoura, um acidente que causa, é muito mais caro do que, de repente, concessionar, com valor, claro, não exagerado, mas que a rodovia mantenha ela sempre em manutenção. O problema maior é a falta de manutenção. Abre um buraco e não tem uma empresa lá concessionada para poder, pelo menos, tapar o buraco, fazer um conserto, não deixar criar os buracos, porque a pista começa a ter problema. E as empresas concessionárias que vieram, quando olharam o tamanho do problema que tinham que resolver, disseram, olha, o pedágio vai ter que ser exorbitante. Aí dá vazio um processo de concessão? Não, daí, assim,
É que as pessoas muitas vezes não entendem, por que duplicou a rodovia e agora bota pedágio? Mas é que quando o Estado duplica uma rodovia e coloca pedágio, o valor do pedágio é apenas para a manutenção da rodovia. Se eu tenho uma pista simples e quiser duplicar a rodovia e a empresa privada tiver que investir aí bilhões, às vezes, para fazer uma duplicação, ele vai ter que botar um valor de pedágio, ao invés de R$2, botar R$20. Aí fica caro, aí fica inviável, né? Então, por isso que eu vejo que o poder público deve dar as condições da rodovia, boa trafegabilidade, e, em seguida, dar concessionário para ela ser mantida em bom estado de conservação. Aí o valor do pedágio é baixo e ela está sempre em manutenção. Agora, diante de tantas dificuldades do governo federal e dessas crises que a gente vive, né, a reeleição vai ser diferente esse ano. O senhor acha que está preparado para encarar isso? O senhor se estruturou melhor? Olha, a gente tem uma base bastante forte, né, que eu comento ali. Mas, com certeza, as eleições desse ano vão ser diferentes de 2018. Principalmente na questão de número de candidatos, porque não tem mais coligação. Né? Cada partido vai ter que fazer o seu deputado federal, o seu deputado estadual. Eu digo fazer o seu porque tem que fazer no mínimo 90 mil votos para ter um estadual e 230 mil votos para ter um federal. Você tem um partido muito pequeno que não alcança a legenda, os votos vão ser desperdiçados, né? Porque daí não vai contar para ninguém. E, além disso, eu acredito que o eleitor ele já está vendo a pessoa e não só a onda, vamos dizer assim. Eu ia comentar, né? Ele vai votar mais em pessoas, naquela pessoa que ele conhece ou que ele confia, do que propriamente, aquele cara está com aquele time. Né? Daí não funciona assim. Tá, e tira o time, o que você é, o que você produziu, o que você fez na vida que te habilite a ser candidato, a representar, porque eu considero o voto é uma representação, né? É uma procuração que eu recebo para representar alguém, como se fosse um advogado que vai receber uma procuração para falar em nome de alguém. O parlamentar, ele é digamos, ele é um representante. A nossa forma de política hoje não é cada projeto de lei vai lá votar. Então, eu represento um segmento, as pessoas que votaram na gente. Então, veja a responsabilidade que a gente assume, né? De ter milhares de procurações para representar as pessoas. Então, essa responsabilidade que a gente tem, ela é muito grande e a gente tem que se policiar diariamente para não decepcionar, não é nem a palavra, mas é quebrar a confiança de quem confiou o voto em ti, né? Claro. Esse que é o grande problema. O governador Moisés tende a ter um bom apoio para a reeleição, um apoio bem variado. Né? Exato. E ele está no Republicanos, que é o teu partido. Isso te ajuda de alguma forma? Olha, o meu público, o meu segmento, eu tenho um pessoal que é o meu eleitor, vamos botar assim, e que eu tenho já mais sedimentado. A questão do governo, do Estado, eu defendo a forma como foi gerido o Estado, como foi administrado o Estado. Teve algumas falhas políticas, eu falo falhas políticas pela falta de experiência política do governador, como eu também poderia ter tido se eu estivesse lá. O começo realmente foi muito difícil, até para nós da imprensa. A falta de habilidade de comunicação com a imprensa, habilidade de comunicação com os parlamentares, de fazer uma gestão apenas técnica e não política, não. Eu digo assim, nós temos pessoas competentes em todos os partidos, não precisa ser apenas num partido. Então, saber compor uma equipe para poder ter a maioria na Assembleia Legislativa, para aprovar os projetos, isso depois, aos poucos, ele foi aprendendo e o Estado passou a se desenvolver. Hoje nós temos aí pleno emprego, tenho visitado várias empresas grandes e todas elas faltam mão de obra. Todas faltam mão de obra. O maior problema hoje é mão de obra. Então, hoje nós temos até oferta de emprego mais do que tem de pessoas que precisam de buscar emprego. Então, o Estado está bem economicamente, os municípios, todos eles receberam recursos do governo do Estado. Por isso que os prefeitos, assim, eu vejo que a maioria dos prefeitos gostariam de ter a continuidade desse modelo, que é um modelo mais municipalista, de destinar recursos para os municípios investirem nos problemas locais, né? Então, nesse sentido, eu vejo que é uma boa medida dessa continuidade do governo.
Mas deve ajudar na Nós temos, talvez, como é o partido é o mesmo número, dando o governo, historicamente isso, tendo o mesmo número do governo, possa ajudar na legenda, entendeu? Eu acredito que nesse sentido, sim. Bacana. Coronel, como eu gosto de política, a gente podia ficar conversando aqui até 5 da tarde, dependendo da tua agenda, né? Mas eu preciso tocar o programa, né? E preciso agradecer muito a tua presença aqui, porque eu acho que pessoas como o senhor, quando vem conversar com a gente aqui, realmente dão a relevância que a gente quer ter na cidade e na região como veículo de comunicação. Eu queria, antes da gente se despedir, deixar a câmera aberta para o senhor mandar mais uma mensagem para os seus eleitores aqui em Santa Catarina. Eu estou fazendo agora, domingo, às 16 horas, lá no Clube Tiradentes Itajaí, o pré-lançamento da minha campanha, né? Então, todos estão convidados para ouvir as propostas, e a gente ainda não está em período de campanha, vamos dizer, estamos em pré-campanha. Por isso que a gente aqui não está pedindo voto, a gente aqui não está dando número, até porque nem tem, mas trocando ideias, né? Buscando, mostrando o trabalho que a gente fez e também o que a gente gostaria de fazer, ser o representante aqui na região da ANFRE. E a gente também está à disposição, o Gabinete 102, estou indo para lá agora, né? Para de portas abertas para atender a todos. Se tiver algum projeto de lei que acho que é importante a gente dar entrada, precisando de algumas demandas que a gente possa contribuir aí em todas as áreas do Estado, a gente está à disposição. E agradeço o espaço também. Bacana, obrigado.